Só fecha o microfone, por favor, para não dar chiado. Pessoal, tudo bom? Mais uma live aqui. Essa vai ser poderosa. Todas são, mas essa aqui, gente, se preparem, porque é algo que os narcisistas usam e muito. Vamos falar de vários parâmetros, vamos falar da parte bíblica. Minha convidada especial, a pastora Ana Ruzis, que está aqui conosco para falar sobre isso. Ela vai falar mais sobre a parte bíblica. E eu vou falar mais da parte do narcisista, porque a culpa é uma das coisas, como eu falei, além do medo, que eles mais vão usar para paralisar a vítima. E vai acontecer isso em várias fases desse relacionamento. Quando você é descartada, você vai sentir a culpa, porque você vai ficar pensando, poxa, eu podia ter feito mais, principalmente quando você vê que ele já está, ou ele ou ela, com outra pessoa, e aí você fala, ué, mas agora ele está feliz, então o problema era eu, né? Sentimento de culpa. Só que durante o relacionamento nós não percebemos, porque é tudo muito astuto, é tudo muito subliminar, sutil. Então, aquilo vai sendo projetado em você, né, enraizando em você, e você nem sabe de onde vem aquilo. Principalmente quando tem a codependência. Eu falo muito disso porque é a raiz do problema, muitas vezes, que a gente acaba depois tendo vários relacionamentos abusivos, porque já vem dessa codependência, desse condicionamento lá da infância, na criação. E às vezes, vou dar um exemplo aqui, uma criança que está ali com um pai, vou dar o exemplo de um pai abusivo. E aí esse pai bate nesse filho e fala que ele não é nada, que ele nunca vai ser nada, que ele é um fracassado, que ele é um porcaria. E todo dia ele vai ouvindo aquilo, por mais que ele saiba que ele não é aquilo, tá ouvindo de um pai. Então, poxa, se meu pai, que supostamente me ama, uma criança, tá falando que eu sou um lixo, que eu não presto para nada, então realmente o problema tá em mim. E aí você apanha, 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 a criança não entende que o problema está no pai e o pai é abusivo. E nem tem como sair dali. Então ele tem que sobreviver àquele abuso. E aí ele vai pensar, ok, se eu estou apanhando, logo o culpado de algo sou eu. Porque se meu pai está me batendo, eu estou apanhando por algum motivo. Não. O motivo sabe qual era? Que esse pai, uma pessoa que não buscou cura, uma pessoa ferida, amargurado, colocando o alívio dele em cima de você através dessas surras. Só que a criança não entende isso. Aí cresce, aí começa a viver uma vida, aí tem um relacionamento abusivo com uma mulher, com outra, e aí um dia vai fazer terapia. E aí na terapia fala, porque nem sei direito o que é isso, esse sentimento que eu tenho de culpa, que culpa do quê? Eu nem sei por que eu sinto. Aí a terapeuta vai e fala, porque quando você era criança e o teu pai falava isso ou te batia, a criança entende que se eu estou apanhando é porque eu fiz algo de errado, mas nem sempre é por esse motivo. Então, só para introduzir, eu tenho muitas coisas hoje para falar em relação a isso, principalmente essa projeção feita, mas só para começar, eu gosto de colocar que existem duas culpas, dois tipos de culpa. A saudável, que é, eu nem digo que é culpa em si, mas é quando a gente faz algo de errado, então vem a consciência, a gente se sente mal por aquilo, então aí vem o arrependimento. Com o arrependimento, você pede perdão a Deus e aí você muda os seus comportamentos, você não continua fazendo aquilo. Você se envergonha daquilo, você se sente mal por aquilo. E existe a culpa tóxica, que é a culpa que vem da projeção de uma pessoa que, sim, essa pessoa que errou, só que a pessoa não assume a responsabilidade, os erros, não passa pelo processo que você passa, e aí essa pessoa vai usar você como saco de pancada para colocar o peso em cima de você e falar que você que é culpado ou culpada de algo que você não fez. Então, se a pessoa te trai, por exemplo, eu te traí porque você não me dá atenção. Você está sempre cansada. Porque você só cuida dos filhos. Gente, isso não é justificativa para a pessoa ir lá e te trair. E a pessoa está confusa e começa a pensar, gente, porque realmente a pessoa está cansada, realmente a pessoa está dando mais atenção aos filhos, realmente. Mas e aí? Sente e conversa, olha, ô esposa, tá acontecendo isso e isso, que a gente pode fazer, vamos fazer terapia de casal, de repente, ou podemos tentar colocar um horário para a gente poder estar juntos, mais em família e ter um tempo só para nós. Tudo é diálogo, tudo tem um jeito, não é do nada, a pessoa vai depois
simplesmente depois que fez, não assume a responsabilidade e ainda põe o peso em cima da outra pessoa. Essa culpa não te pertence, então não aceite, não carregue esse peso sobre você. Nós sentimos culpa, né? Esse sentimento porque nós temos temor a Deus. Esse é um dos primeiros motivos. Uma pessoa que é boa de coração, ela não quer machucar o outro. E sabemos que nós erramos. Não somos perfeitos, estamos sujeitos a errar. Só que a nossa vontade, o nosso caráter busca acertar. Então, isso faz com que a gente se sinta mal, com que a gente, né? Poxa, ele está falando isso, ela está falando aquilo. E muitas vezes eles usam de coisas que realmente são verdades, mas eles juntam com a mentira para pôr o peso todo em você. Por exemplo, você está num relacionamento abusivo. E aí, você tem um jeito mais intolerante, vamos dizer assim, depois de anos no relacionamento, você já entra num abuso reativo. Você está no vício, não consegue sair, e aí você já tem aquela coisa mais reativa. E aí ele vai falar, não dá certo, não estou aguentando mais, eu vou embora, porque você é muito nervosa, você não tem paciência. Mas por que que você não tem paciência? Por que que você está nervosa? Porque esse ser está ali todo dia te cutucando, está todo dia ali te torturando. E você, sem nem entender muitas vezes também, já reage àquilo sem nem perceber, porque eles condicionam a vítima a ficar nesse estágio também. Porque aí é onde eles logo vão dar o descarte, é onde vem a culpa maior. Então, assim, aí você cansa, quando é você que vai sair, aí você fala, não dá mais, eu quero ir embora. Você vai destruir a nossa casa, a nossa família. Você não vai lutar por nós? Vamos tentar. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Tá, então por que que não foi feito até agora? Ah, nós, agora é nós. Antes era tudo você, né? Agora é nós precisamos melhorar. Agora ele também, né? E o sentimento de culpa projetado ali. E você muitas vezes acaba ficando preso e presa e não consegue sair desse abuso por conta do sentimento de culpa. Por isso que eu falo, a gente tem que ter o conhecimento da palavra que nos liberta, que é a verdade de Deus, né? Que é o nosso manual de instruções, para você não ser enganado, não ser enganada. E quando a pessoa vir te acusar de algo, você fala, não, isso não me pertence, eu não aceito, isso é seu problema, e é só você que pode resolver, e é direto com Deus. Assim como quando eu erro, eu me responsabilizo pelos meus erros e eu faço o que tem que ser feito. Então, não aceite isso, essa projeção dessa culpa em cima de vocês. E só para finalizar, antes de passar para a pastora, o que acontece? Você, depois que você descobre, né, e vem o sentimento de culpa que você começa a sentir por você. Como que eu não vi? Como eu permiti? Fora as pessoas que ainda vêm e falam, mas você aguentou porque quis. Você que permitiu, você que deixou. E é culpa em cima de culpa e gaslighting, e vem todo o pacote lá, que às vezes nem é uma pessoa narcisista, mas porque a pessoa nunca passou por aquilo, ainda acaba falando essas coisas, e aí você se sente mais culpado ou culpada ainda. Então, se liberte disso, gente. Não permita, ok? Deus, ele veio para nos libertar. Jesus veio para nos libertar de tudo isso. A culpa não nos pertence. Aquilo que a gente faz de errado, ok. Assume, reconhece, perdão, arrepende e bola para frente. Não carregue isso. Deus já perdoou. Agora, muitas vezes a gente acaba não se perdoando. Como tantos anos e eu não vi. Me afastei de tanta gente, perdi tantos anos da minha vida que eu falo, não pense assim. Tudo é na hora perfeita de Deus. E é sempre um aprendizado. Deus transforma em bênção. Mas uma vez que você sabe que aquilo é um engano do inimigo, que vem só para te paralisar, para você ficar presa, que isso não é uma verdade, e aí você fala, não, aqui não. Na palavra de Deus não fala nada disso. Não, não fui eu que fiz isso. Não, isso não pertence a mim, então eu não vou carregar esse peso que não é meu. Não, não fui eu que te traí. Não fui eu que menti, não fui eu que te manipulei, não fui eu que te enganei, não fui eu que fiz algo e acabei pondo o peso e a culpa em você. Não. Então eu não aceito. E é isso. Bom, depois eu falo mais um pouquinho de que eu anotei, passo a palavra para a pastora. Obrigada mais uma vez, pastora, por estar aqui conosco. É libertador falar sobre isso, porque é algo que realmente é forte no relacionamento abusivo.
Tá fechado o microfone. Verdade, Cris. Boa tarde para vocês que estão nos assistindo. Cris, é um privilégio estar aqui para falar para essas pessoas tão importantes, não é? Nós temos a vontade em Deus de atingir corações, de levar livramento, não é? E as duas culpas, Cris, tem a nossa culpa, que são as acusações que vêm, e tem a culpa que nós somos responsabilidade que nós temos, né? De assumirmos por falha que nós cometemos, isso é simples, é natural. Mas eu quero trazer aqui, eu até anotei que, para falar que isso começa na infância, Cris, que há um trabalho muito maior do inimigo de preparar o terreno para que narcisista e outros aproveitadores, né, usem das nossas vidas para tentar nos anular, para tentar impedir que cheguemos, né, com o propósito que Deus tem. Porque até os 6 anos de idade, a mente da criança está num estágio de desenvolvimento crucial, onde ela absorve informações assim e experiências sem filtros. Então nós precisamos ter muito cuidado, e o diabo sabe disso, gente. O demônio sabe disso. E olha, pai e mãe, saiba também, cuide da sua criança, porque é nesse tempo que vão ficar as marcas. E nós então crescemos, como a Cris falou, crescemos com algumas lacunas nas nossas vidas, com algum sentimento de culpa mesmo, sentimento de culpa, porque as pessoas falam assim, você gostava daquilo. É diferente, sabe, Cris? Quando você tenta, eu lembro quando eu tentei falar do meu abuso e uma pessoa falou para mim assim, você gostava daquilo. Fechou todas as portas, eu não pude mais falar sobre o assunto, eu fui completamente anulada. Então, nós precisamos compreender isso e entendermos que eu quero falar sobre da onde vem a culpa. A Bíblia, só um pouquinho, né, de Bíblia. A Bíblia fala do nosso acusador. Presta atenção. A culpa por responsabilidade de atitude que nós tomamos, de situações que nós não deveríamos fazer, mas fizemos por ignorância, por falta de entendimento. Nós somos responsáveis por algumas situações assim, está tudo bem, não tem nada errado com isso. É só nos apresentarmos a Deus. Mas tem a culpa que é imprimida em nossas vidas. E nós, dependendo daquilo que nós recebemos, nós passamos por uma situação muito complicada, muito difícil, Cris. E há uma ação sobrenatural do mal. Presta atenção, pessoal. É você não assumir, porque a culpa nos faz pequenos, não é? A culpa de culpado, a culpa que tentam colocar sobre a nossa cabeça, dizendo, oh, você é culpada, você não serve, como você falou, você não vai dar para nada, você não vai servir para nada, e isso fica aqui dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, como reagir a tudo isso? Como fugir de uma situação assim, não é? E o remédio, o caminho mais perfeito e reto é a confissão, mas ao trabalhar na nossa mente, no nosso coração, não confesse. Olha, se teu pai falou que você não ia dar em nada, você vai se enterrar. E presta atenção, gente, todo o alimento do acusador é a culpa. O acusador, quem é o nosso acusador? Eu até anotei aqui, Cris, no Apocalipse, no capítulo 12, verso 2, assim, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado na terra com ele, os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, e foi expulso o acusador. Presta atenção, gente. Quem é o acusador? Se você chegar com a responsabilidade de qualquer atitude que você tenha feito diante de Deus, ele não te acusa, ele te perdoa. E o inimigo trabalha na nossa mente, no nosso coração, para não assumirmos culpa de nada. Por quê? Se você não assume culpa, você não tem do que ser perdoado. E você morre com a sua culpa, e o acusador vai estar sempre te falando, ó, você engana todo mundo, mas nós sabemos que tem um problema. Nós sabemos o que você fez no verão passado. Então, nós precisamos ter essa consciência em Deus, que temos responsabilidade sim, nós falhamos, não há quem não falhe. Ei, gente, mas tem um Deus que é maior do que a sua falha.
Tem um Deus maior do que todo. O amor de Deus, presta atenção no que eu vou falar para você. O amor de Deus é maior do que qualquer imensidão de pecado que você tenha cometido. Presta atenção, estou falando de pecado, não as culpas que o demônio tenta colocar, porque ele é o acusador. Enquanto você não... Presta atenção quanto que ele trabalha dizendo que você vai passar vergonha, que as pessoas não vão querer chegar perto de você, que você vai... Se você já não vale nada, é que você não vai valer mesmo, para você guardar no seu coração e não confessar. Por quê? Confessar é um tesouro, Cris. Confessar, gente, é como se você tivesse com sede e falar, confessar, olha, estou tomando a água, estou bebendo a água. E mato a minha sede. Eu alcanço o perdão de Deus. Eu alcanço a vontade de Deus. E assim, a culpa, ela pode ser um fardo pesado que nos impede de avançar, pois nos mantém presos no passado e nos impede de aprender e com os nossos erros. Se você assumir que não é culpa, é um erro, olha que lindo, acabou. Eu vou errar 2 vezes? Não, vou errar uma vez só. E tá tudo bem, você não é pior do que ninguém. Você é assim como eu, pecador, e carece da misericórdia de Deus quando você confessa. E todo o trabalho do inimigo, Cris, é impedir que a gente reconheça a nossa falha, que nós reconheçamos os nossos erros e nos apresentemos diante de Deus como filhos amados. Porque se você pensar bem, você que é pai, você que é mãe, se teu filho quebra alguma coisa, ele se sente tão culpado dentro da sua casa, ele fica nervoso e tal. E quando ele se apresenta e você o abraça, porque você não vai bater no seu filho por causa de uma coisa tão boba, não é? E você o abraça e diz, filho, não tem problema, quebrou sim, não vamos fazer de novo. É assim que Deus age com os seus filhos. Nós somos filhos de Deus, nós somos um povo escolhido, raça eleita. Deus nos escolheu. E ele olha para mim e para você como pai, ele sabe de tudo que nós passamos. As marcas do passado podem nos prender de várias maneiras, seja através de experiências traumáticas não resolvidas, padrões de pensamentos negativos e relacionamento tóxico. Por que a gente se permite ir para o relacionamento tóxico? Ao contrário do que as pessoas dizem que a gente gosta, não é, a gente se sente inferior, a gente se sente pequeno, por tudo que nos aconteceu e não foi tratado. Mas olha, tem um Deus de amor, tem a terapia, que é uma ferramenta maravilhosa para nos auxiliar a chegarmos até a chegarmos mais perto de Deus, né? A terapia cristã vai te levar para mais perto de Deus. E esse é o propósito do Senhor. Então, nós precisamos entender disso. E depois nós vamos falar mais, Cris, sobre a outra culpa. A culpa que nos é imposta sem que nós tenhamos responsabilidade nenhuma. E como nós já estamos carregando esse fardo nas nossas costas, gente, é mais fácil. Nós nos tornamos a pessoa mais vulnerável a essas coisas. Mas tem um Deus que muda a nossa sorte. Tem um Deus que abre os nossos olhos. Tem um Deus que diz, eu sou teu pai e eu te perdoo. Traz a tua culpa, toda ela. Põe na minha mesa, põe no meu altar, porque eu estou pronto para mudar a sua história. Eu estou pronto para te dizer que você é o meu filho amado, você é a minha filha amada. E tem um plano de Deus para você, para a sua casa, para a sua história. Eu sei que é pesado o fardo da culpa, principalmente quando ela é mal resolvida, principalmente quando ela aconteceu lá no passado e nos deixa presas, sem podermos evoluir, sem podermos avançar. Mas tem um Deus que pode mudar isso, e nós estamos aqui para falar dele. Amém, Cris? Que lindo, pastora, Deus é tão lindo. Eu tenho certeza que hoje aqui, em tudo isso que a gente está falando, está trazendo a consciência quando aí Deus liberta. Porque, como eu dei o exemplo da terapia do filho que apanhava, no dia na terapia, por que eu sinto essa culpa? Ele nem sabia, porque estava lá no subconsciente desde a infância. Quando ela falou aquilo, então ele falou, nossa, é disso, então não era minha culpa. Aí ele entende, e aí aquilo sai. Mas olha quantos anos ele passou a vida dele carregando esse peso de uma culpa que não era dele. Então eu digo aqui para vocês, não existe vítima
culpada. Não existe culpa para a vítima. E eu digo vítima porque uma vez que você é abusada, uma vez que você passa por essa tortura, né? Não só psicológica, como muitas vezes financeira, emocional, psicológica já envolve emocional, sexual, muitas vezes, abuso físico também, com violência doméstica. Enfim, são vários tipos de abuso que os manipuladores acabam agindo na vida dessas pessoas, que são pessoas que são traumatizadas, que tiveram traumas, que nem sabem que estão cheias de dores, de carências, até um dia que a pessoa entra num sofrimento tão grande e vai buscar respostas. E aí Deus entra, traz a consciência. Então, é uma coisa, eu vejo muito isso aqui no canal e também em atendimento, acontece muito. Essa coisa da culpa. Como que eu deixei? Como eu permiti? Como eu fui burra? Eu falo, graças a Deus, eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, porque eu não sou, mas esse sentimento eu nunca tive do relacionamento abusivo, porque eu tive entendimento quando Deus me revelou do que é no caráter, a intenção no coração. Então eu falei, eu estava ali de boa intenção. Eu tinha, assim, coisas para trabalhar em mim que eu nem sabia? Tinha traumas para serem curados, carências? Tinha. Mas isso não justifica uma pessoa tirar proveito disso para me machucar e projetar a culpa que pertence a essa pessoa para colocar em cima de mim. Então, sim, fomos vítimas de pessoas abusivas que estavam ali sabendo o que estavam fazendo e você não sabia de nada, muito menos da tua dor você sabia. Acabou entrando essa pessoa na tua vida por causa disso, por causa dessas carências que ainda não tinham sido supridas por Deus. Tudo tem um processo. Então, nunca aceite esse tipo de culpa na sua vida, porque você foi vítima. Agora, depois que teve a revelação de Deus, hoje é diferente, porque agora sim a responsabilidade é nossa. Eu não digo a culpa, mas somos responsáveis. Se você permite agora, sabendo que é uma pessoa abusiva, com o conhecimento que Deus te deu, com a revelação espiritual, e você deixa voltar, totalmente sua responsabilidade. E aí tem as consequências, né? Mas outra coisa que eu quero falar que é muito importante sobre o que a pastora falou, é interessante que você falando aí, na verdade, falando direto aos narcisistas também, que o inimigo ele vai na mente deles e não deixa eles olharem para o erro deles. Porque assim, quando é só narcisismo, gente, sim, por alguns segundos, é lógico que eles sabem que eles estão errados, mas eles precisam acreditar que não. O inimigo já vem e fala, não, você fez isso porque ela fez aquilo. Você fez isso porque ele lá não fez aquilo. E aí a pessoa começa a vir, mas aí dói, né? Porque a vergonha tem que vir, né? Se sentir mal pelo que fez. E aí toca na ferida, no ego deles. Né? Naquela coisa que realmente eles acreditam que eles são. Lixo? Inúteis? Então aí eles vão pensar, nossa, então é isso mesmo que eu sou. Aí foge, não sou eu. Eu fiz isso porque essa pessoa que fez. A pessoa errada é aquela lá, não sou eu. Não, eu não. Aí, segundos, ó, já vai embora. E quem faz isso aqui, ó, na mente? O inimigo. Por isso que eles não mudam, porque eles não se permitem assumir, confessar o erro, passar pelo processo para ter o arrependimento, porque a transformação, a mudança só vem através disso. E lógico, princípios, valores, como para eles tanto faz, não existe o temor a Deus. Então, por que eu vou mudar? Aí entra na parte da culpa. Eles sentem culpa? Muitas pessoas perguntam isso. Alguns segundos, como eu falei, segundos ali, mas logo eles projetam em outra pessoa para fugir daquilo e não ter que encarar, porque é uma dor muito grande, mexer lá na ferida, abrir as gavetinhas da vergonha e tudo mais, que eles colocaram uma concha para proteger muito forte, um muro muito grande. Então, é só um milagre mesmo de Deus. Eles justificam, né, o erro deles no erro, projetando o erro no outro. Eu anotei algumas coisas aqui, só para não esquecer, porque são detalhes importantes. Eu vou ler aqui rapidinho. Eles não se arrependem por conta disso, né? E continuam nesse ciclo. Então, como eu falei, vem aquela culpa que você se deixou envolver com essa pessoa, né? A culpa por que uma pessoa que se envolve com um narcisista vai sentir culpa. E a pessoa muitas vezes vai nem perceber. Por que eles fazem isso? Por que eles usam desse sentimento? Eles sabem que a gente sente culpa.
Porque a gente tem temor a Deus, porque a gente quer acertar, a gente não quer machucar o outro, porque temos um bom coração. Então, eles usam disso porque vai ficar mais fácil para eles manterem a vítima ali presa ao relacionamento, ao abuso, vai ficar mais fácil de manipular, porque está enfraquecendo, a pessoa já fica em dúvida, será? Porque, poxa, ele falou que isso daí realmente eu sou às vezes. Então, será que o problema sou eu? É muito complicado, porque é a astúcia do inimigo. Por isso que eu falo que é só com Deus, porque é espiritual. Se fosse algo humano, a gente ia conseguir de letra, né? Superar. Mas a guerra é espiritual. Então, porque temos temor a Deus, não queremos causar dor no outro, e você acaba não percebendo, porque é subliminar. Aí foi o exemplo que eu dei, né? De assumir a culpa do outro, assumir a culpa pelo outro. Quantas vezes eu estou atendendo o paciente, acontece esse tipo de coisa, gente, a pessoa fala, mas aconteceu isso mesmo, né? Não é coisa da minha cabeça, não, né? Mas eu também sou assim, eu também errei. Eu falo, gente, tá tão na minha cara a pessoa falando. Eu falei, gente, você traiu ele alguma vez? Você tá me falando que ele tá te traindo na sua cara, falando para você, eu só atendo ela de vez em quando, mas não falo mais com ela todo dia. Como assim? E você acha que o problema está em você, que você que é ruim do relacionamento? Porque ele fala para você que ele tá fazendo isso porque você não tá tendo paciência mais com ele? Porque você é grossa? É porque você já está na intolerância. É que nem quando você não tem mais relação sexual com essa pessoa, porque eles fazem para punir. Muitas vezes a gente faz coisas que eles também fazem. Só que a intenção é diferente. Às vezes você evita de ter relação porque você nem libido tem mais uma pessoa que não te respeita, que te ignora o tempo inteiro. Como é que você vai ter vontade de ter relação com uma pessoa assim? Né? Você não tem. Aí ele vai falar: você não tem mais relação comigo, você não me procura mais. Por que será? A culpa é sua, viu? Não! Por que será? Porque essa pessoa só te maltrata, essa pessoa te trai, essa pessoa te desrespeita o tempo inteiro. Você é invisível no relacionamento, a sua opinião não conta, e aí a pessoa ainda usa isso contra você. Então, quando você não tem, muitas vezes é para você se proteger, mas eles fazem para punir. Tratamento de silêncio é a mesma coisa. Quando você se cala e se isola, é porque você quer recarregar a tua energia, você quer tentar entender e se proteger. Eles, quando fazem, é para te castigar, é para te punir. Por isso que eu digo que isso é a ver no caráter e é comportamental. Por isso que eu digo que tem jeito de mudar, porque é comportamental. A pessoa pode mudar se quiser. Basta querer. Fácil não é para ninguém, né? Outra coisa, você começa a se sentir incapaz, que você não é bom o suficiente. Então, eu preciso fazer mais. Eu preciso me dedicar mais. Eu podia ter tentado mais. Então, não deu certo comigo porque eu não insisti um pouco mais. Eu não fiz o suficiente. Gente, você fez tudo que você podia e não podia. Essa pessoa que nunca foi recíproca a isso. E aí a pessoa fala que você é egoísta, que você nunca isso, que você não... Mas foi ele ou ela que nunca foi. Nunca te deu nada disso. Só que a gente costuma ver o bom do outro, né? E aqui ou ali eles fazem a morde a sopra, e é onde a gente também fica preso nisso. Então, vai vir a culpa primeiro porque perdeu, na verdade não perdeu nada, é livramento de Deus, mas essa coisa de que, poxa, será que era eu o problema? Como não vi, Como que eu não vi? Então, assim, a vítima não tem culpa. Responsabilidade é diferente, e é agora, hoje, que a gente tem esse conhecimento, né? Você se ama, eles vão falar que você é egoísta, que você só pensa em você. Aí você já se sente mal, se sente culpada. Nossa, eu tô sendo egoísta. Aí você fala, peraí, vamos para a mente renovada, que é Deus, a verdade que liberta. Eu tô sendo egoísta? Aí você olha, não. Nossa, eu sempre penso no próximo. Para mim, poder fazer parte da alegria dessa pessoa alegra meu coração. Eu sinto amor por essa pessoa. Eu quero o bem, eu desejo o bem dessa pessoa. Aí você fala, ué, então não é isso, eu não sou egoísta. Veja, aí você fala, não. Agora ele, o que ele faz? Faz nada, é só pensar nele, ele só quer saber do que importa para ele. Eu, quando tô mal, ele nem tá aí. Quando eu preciso de ajuda, é sempre eu sozinha. Ele fala muita coisa, mas fala coisa que me ama, mas não sente e não demonstra isso nas atitudes, parece que me odeia ao mesmo tempo. Como assim? Aí você começa a ver o que Deus começa a revelar, o que está no oculto.
né? E aí você vai sendo liberta para a honra e glória de Deus. Eu falo, né, que a acusação de um narcisista é sempre uma confissão, porque é tudo projeção daquilo que eles sentem, que eles acreditam ser e do que eles fazem, eles vão projetar em você. Eles mesmos fazem um gaslight, eles precisam acreditar que o problema não é eles mesmos. É incrível, né? Eles mesmos se enganam. Ok. E se perdoe. Se você caiu num relacionamento assim, é porque ele veio nessas partes que estavam sem cura ainda. Mas isso não foi culpa sua. Não foi você que permitiu, não foi você que quis. É diferente. Então, liberte-se disso. Porque Deus já te libertou. Então, deixa aí. E as mentiras, os enganos do inimigo, quando vier na tua mente falando alguma coisa, você reconhecer aquilo e você já repreende em nome de Jesus. Sai daqui, que isso aqui não é de Deus, não, porque Deus já me libertou. Deus já me perdoou, eu já me arrependi do que eu fiz de errado. E tá tudo certo. Se eu errar de novo, que eu tô sujeito a isso, a tendência é você estar cada vez mais santificado, né? Na imagem e semelhança de Deus, do Criador, de Jesus que deixou o exemplo a nós. Mas erramos, tem dias que a gente vai fazer algo e depois, nossa, mas aí a gente sente mal, fala, Deus me perdoa, e Deus perdoa, é genuíno no seu coração. Mas aí você não continua errando e errando e errando. E quando você tiver, porque muitas pessoas aqui, a maioria, para não dizer, não são todos, grande parte já saíram do relacionamento, mas muitos e muitas ainda estão vivendo. Às vezes um casamento envolve filhos, envolve a dependência financeira, é tanta coisa, medos, culpa. E aí tá lá um narcisista falando coisas e projetando em você. Eu creio em nome de Jesus que a partir de hoje, a partir dessa live aqui, a partir de tudo que Deus está falando através da nossa vida para vocês, vai libertar vocês para sempre. Vocês não vão mais carregar esse peso que não é algo que pertence a você. Eu estou falando agora daquilo que eles projetam em nós que estamos errados, que é mentira, que você sabe hoje, a partir de agora, que aquilo não tem nada a ver com você ser responsável por aquilo, e sim a pessoa que fez. Então, não carregue o peso de algo que não é tua culpa, tua responsabilidade, que não foi você que fez. E passo para a pastora. Acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar aqui anotadinho, pastora. Eu quero falar para a pessoa que sofreu na infância o abuso, porque é muito importante você entender que você nasceu na família que fazia tudo errado. E você não conhecia outra família. Você só conheceu aquela família. Então você se adaptou àquela família. Eu ouvi uma pessoa falando, Cris, que o pai dela abusava dela todos os dias. E para ela isso era normal. Ela já esperava aquilo. Porque ela não viveu outra situação. Então, muitas vezes, as situações que nós permitimos é porque foi marcado lá atrás. Você nasce numa família que todo dia o pai chega bêbado. Você não conhece outra família, você só conhece aquela. E você ainda é pequena para conhecer outras coisas. Por isso que é muito importante, até os 6 anos de idade, todas as informações elas vão sendo imprimidas na nossa mente, no nosso coração. Então, não se culpe por ter se permitido, porque você não tinha outra opção. Quando nós somos pequenos, nós estamos crescendo, mas o diabo não permite que a gente entenda que era pequena. Olha, você fez o que você quis. Olha, como você permitiu que o teu pai abusasse de você? Você não sabia que era errado? Não, você não sabia que era errado. Você nem sabia o que era certo. Você nem sabia que aquilo era uma ação sexual. Você nem sabia que era um abuso. Você não entendia absolutamente nada. Abre o teu coração e tira essa culpa de dentro de você, para você caminhar mais leve na direção de Deus, na direção de cura. Porque você nasceu dentro dessa família, você viveu isso dia após dia, e normalmente quando há esse relacionamento tóxico, esses abusos, são fechados. Mesmo que você more num apartamento, você não tem acesso.
O que te é dito é que você não pode ir na casa do vizinho, que o vizinho isso, que o vizinho aquilo, que você não pode brincar com esse, não pode brincar com aquele, e você está preso a um condicionamento que foi imprimido na sua vida. Pensa nisso. E eu estou falando de abuso sexual, não é? Que é uma situação que eu conheci, mas tem a questão alcoólica, a questão violência, a questão violência não física, verbal. E você vai se adaptando, porque você cresceu ali, você está nascendo, você vai sobrevivendo. Até a hora que você começa a ir para a escola, ou não sei, às vezes nem para a escola vai, mas até a hora que Deus levanta alguém e abre os seus olhos para ser desperta. E você fala, meu Deus, o que que eu... E aí vem toda a culpa. Quando você vê uma pessoa, uma criança, um adolescente, um jovem, diferente de você, agindo diferente de você, ele não fala isso, você fala. Ele não se sente inferior, você se sente. E você realmente se sente culpado. Essa culpa que é imposta sobre a sua mente e seu coração. Porque dentro da tua família, até inclusive esse abusador, que eu não sei quem é, né? Na sua família, na sua casa, quem surgiu para abusar, se foram vizinhos, se foram tios, se foram parentes, se foram amigos, não sei quem. Mas o apontamento é assim, você permitiu, você deixou. Por que você não brigou? Quem era você para brigar? Você era uma criança. Ponto, acabou. Acabaram os seus abusos, tá tudo bem, você tá legal? Não, tá tudo lá dentro. Você pega todas essas informações, coloca dentro de uma maleta, guarda ela debaixo das tuas asas e não deixa ninguém mexer. Porque é uma situação de vergonha, é uma situação que você não quer que ninguém saiba, é uma situação de culpa. E o diabo fala, esconde mesmo. Não deixa ninguém saber. Olha, você vai passar vergonha, vão acabar com você. Se o abuso for ruim, você imagina todo mundo sabendo. Se você sozinha sabe, você sofre desse tanto, imagine quantos dedos serão apontados para você. Quantos dedos serão apontados para as suas ações. E você começa a perceber que as pessoas se saem melhor que você, elas se sobressaem mais que você, e você não entende, vai se sentindo realmente uma pessoa inferior, uma pessoa incapaz. Você está travada com o tóxico que foi a sua infância. E aí eu não sei qual é a tua história, mas pode ter sido alcoolismo, pode ter sido droga, pode ter sido abuso sexual, de violência, de linguagem, né? Violência verbal também. E está tudo gravado aqui. E você realmente são essas pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, são pessoas que estão acima, que você respeita, que você não conhecia outra, não é? Então, são condicionamentos, sabe, Cris, que a gente vai sendo colocado. E eu estudei muito isso, aprendi muito disso, porque eu passei por isso. E hoje eu sobrevivi, porque tem um Deus que me ama. Mas não foi fácil chegar até ele. Primeiro, porque você não acredita que alguém vai se importar com você. Porque desde pequena já zoam com você, desde pequena já abusam de você, desde pequena você já está sendo massacrada. Então, quem é que vai realmente se importar com você? Deus. Só Ele se importa. Ele é o Pai. E Ele é o Pai perfeito. E Ele nem tarda e nem falha nunca. E Ele ainda vai te dar a resposta do porquê você passou por tudo que você passou, não é? Então, eu quero que você pense sobre isso e se achegue, busque auxílio, busque socorro, porque há socorro. Há socorro para quem está perdido, há socorro para o filho. Tem um pai que está te olhando lá de cima, esperando você se achegar a ele, não é? Agora, eu quero falar ainda, que eu anotei aqui, que você falando, né, do narcisista que não se arrepende, Cris. E ele não se arrepende porque o diabo está sobre a vida dele. O diabo diz, não se arrepende não, não seja tonto não, né? Você não precisa, você já fez muita coisa errada e para você não tem salvação. Esquece esse negócio de Deus, você já tentou e você sabe que você é ruim. Você sabe que você não presta. Ninguém te incentiva, você faz o que você quer com as coisas que você faz. Isso é sério. Isso é muito sério, Cris, porque eles acreditam que realmente eles têm culpa, eles fazem aquilo porque eles querem. E realmente, gente, não tem ninguém falando, vai lá e mente, vai lá e tira proveito. Mas eu quero voltar ao teu trauma.
Teve alguma coisa que você passou lá atrás para chegar, para fugir dessa coisa, você chegou onde você está. E eu trouxe o texto também, Cris, de 1 João 1,9, o texto que você já falou, se confessarmos os nossos pecados. Quais pecados? Os nossos. Que tamanho? Todos. Pequeno ou grande? Todos. Ruim ou bom? Todos. Todos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Houve uma injustiça na sua vida para você chegar onde você chegou? Ele é Deus que pode justificar isso para você e transformar isso em bênção. Como? Eu não sou Deus. Eu não tenho resposta, mas Deus tem a resposta e Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida. Ele é Deus disponível. E aí, o que acontece? O narcisista, ele pega toda a sua... Tudo que você permite para ele, para te culpar, até na confiança que você dá a ele. Como você pode confiar em mim? Não devia ter confiado. Você não percebeu? Você fica, meu Deus, se você reclama dele é porque ele não presta e você reclamou. Se você confiou, por que você confiou? Então, aquilo que você falou dele se utilizar, se vitimizar o tempo todo. Coitado, como você pode confiar em mim? Você não olhou para mim, você está cega? Você não viu quem eu era para você falar aquilo? Pastora, você não viu que eu não conta? Isso é muito importante falar, em sentido deles não sentirem culpa, porque é assim, eu já tive algumas pessoas que eu convivi, tive algumas experiências nesse sentido, e o que eu vejo é bem assim, por exemplo, se é uma mulher narcisista, tá? Já com o espírito de Jezabel ali, que conhecia algumas. Aí chega numa festa, elas gostam, algumas vão bem sutilmente, só assim, olhando aqui ali, pega os homens casados e começa a olhar para eles. Se esse homem olhar para ela vai ter um prazer e se sentir poderosa de ver essa mulher percebeu e tá brigando com esse marido agora porque estava olhando para ela. Você acha que ela se sente mal? Por exemplo, a gente, né? Eu creio que todos nós que temos pudor e temor a Deus e já tivemos esse entendimento, erramos, mas é tudo aprendizado, tá? Eu, nesse momento hoje, você chega num lugar, você vai respeitar automático, a pessoa é casada, é compromissada, você vai respeitar, não existe isso com eles. E se esse homem olhar para ela ou tiver desejo por ela, ela não vai se sentir mal por isso. Ela vai pensar assim, se ele tá me olhando é porque essa mulher não tá cuidando bem dele. E ainda ela vai pensar, de repente, até eu posso estar ajudando, porque eles podem ser que eles briguem, de repente agora ela vai dar mais valor para ele, eles vão ficar bem. Olha isso! Então, assim, não existe o senso, né, o pudor, os valores e princípios, nunca eles vão ver que o problema está neles e que eles estão sendo imorais, que eles estão sendo hipócritas, porque falar para o outro, eles sabem muito bem, né, o que é certo, o que é errado, é o acusador. E outra coisa muito importante que você falou que me fez lembrar, em relação ao perdão, eu já ouvi de alguns narcisistas você falar assim, me perdoa, pedir perdão para eles, e eles falam, só Deus pode perdoar. Onde que Deus fala isso? Não, Deus fala, só Ele pode julgar para condenar. E eles fazem o contrário, eles julgam e condenam, mas perdoar não. Né? E pedir perdão, muito menos, não existe no vocabulário. Então, assim, é muito complicado. Tem uma moça que fez uma pergunta, daqui a pouco eu vou responder, mas eu anotei aqui outra coisa também, pastora. Inclusive, eu trouxe 2 passagens, eu fechei aqui, depois você tá com a Bíblia aí fácil? Eu vou passar para você, aí qualquer coisa você vê para mim, lê para mim, pastora? Senão eu abro aqui de novo. Mas olha, a moça perguntou aqui, tem a ver com o que ela perguntou. Ela falou assim, ó, que isso? Por que não consigo sair do relacionamento? Eu fico com dó e ele joga a culpa em mim. Exatamente, é muito difícil porque a gente tem um bom coração. Eu já passei por isso. Aí você fala, na hora que eles estão fazendo tudo de ruim, dá coragem na gente, né? A gente fala, é o ruim que tá ali. Aí você fala, eu não quero mais saber, acabou. Gente, em questão de horas, daqui a pouco ele está trazendo um prato de comida na mesa para você comer. Tira e tudo. Você precisa de algo para beber? De repente, uma coisa que ele nunca fez na vida, que você sempre pediu e sabe que é importante para você, nunca fez. Naquele dia ou no dia de manhã, tá lá tudo lindo e maravilhoso. Tudo feito para você. E você fala, meu, será? Porque parece tão genuíno, gente. Parece que a pessoa realmente está tentando e que se arrependeu. Só que aí não mantém. Então, assim, aquela coisa que você chega a um ponto, eu falei para ele, né? Na época,
eu não quero mais que você faça essas coisas para mim de bom, ou que venha me pedir desculpa, porque ele pedia perdão, mas daí uma semana era o máximo que aguentava, já voltava tudo de novo, aquela montanha-russa, sobe, desce. Quando é verdadeiro e a pessoa se arrepende de verdade, ela muda o comportamento, ela não continua fazendo aquilo. Se não muda, é porque é manipulação. Então, é um morde-a-sopra, é para te confundir, para ver você ficar com dó. E, gente, eles são capazes. Esse aí que eu tô falando, ele fazia cara de coitadinho, dava dó. Fazia carinha, biquinho assim, sabe? E eu falo, gente, como pode? Porque parece tão verdadeiro, tão real, que confunde a gente. É incrível. Mas aí, o que eu posso dizer para você? Anotei aqui. Primeiro, se existe a codependência, tem que fazer terapia. Por quê? Porque você vai trabalhar essa dependência, esse círculo vicioso, esse ciclo vicioso, porque já está na abstinência, né? Eles fazem um condicionamento para você ficar dependente emocional deles. Deus acima de tudo, porque aí você vai ter a revelação do que está no oculto, que é só Deus que pode mostrar. Você vai conhecer a verdade e ela te liberta, como eu dei exemplos aqui. Você sabe que aquilo não foi você que fez, que aquilo você não é egoísta. Embora eles usem algum momento de alguma coisa que você fez para você, ou que possa parecer ser algo egoísta, mas você sabe que no seu coração aquilo não é real. Você não é egoísta, entende? Então, conhecendo a verdade, o que Deus fala sobre você, é isso que é a verdade, não o que ele fala sobre você ou ela fala sobre você. Identidade espiritual, saber o seu valor, amor próprio. O problema não está em você. Você vai ver que, gente, Deus, ele revela sobre esse transtorno para nos libertar. E também para usar nossa vida para ajudar outras pessoas, tá? Tem mais do que isso. Não é só para te libertar e você ter o conhecimento, é para ajudar outros que estão aí sendo despertos e despertas. E outra, não coloque a responsabilidade em você de, ai, porque eu não fiz, por que você se sente culpada, fica com dó? Porque, ai, eu posso ajudá-lo. O narcisista, o codependente, os narcisistas sabem que a gente quer salvar o mundo. E a gente até consegue, porque Deus habita em nós. E Deus falou, quando Jesus voltou, ele falou, eu estou indo para o Pai, de volta ao Pai, mas eu vou deixar o meu Espírito Santo com vocês, vocês vão poder fazer coisas ainda mais maravilhosas do que eu fiz enquanto eu estive aqui. Vocês têm noção do que é isso? Só que é para quem quer, né? Você não tem como ir lá e forçar uma pessoa. É uma pessoa viciada em alguma droga. Eu já fui viciada em cigarro. Enquanto eu não quis, enquanto eu não entendi, eu não quis, eu não fui lá e paguei o preço e pedi a ajuda de Deus e fiz a minha parte, eu continuei fumando. E ser um narcisista, uma narcisista, é um vício para eles também, porque eles sentem poder, tem que morrer para a carne para viver do espírito, tem que morrer para essas. Eles querem ter nossa alegria, nosso brilho, mas eles não querem deixar as trevas. Não tem como ter as duas coisas. Ou você ama um, ou você ama o outro. Né? Quando Deus fala do dinheiro, na palavra de Deus, não tem como você amar dois senhores. Ou você ama a Deus e odeia o dinheiro, ou você ama o dinheiro e odeia a Deus. É mais ou menos isso. Deu para entender? Então, é nesse caminho, é você passando por todos esses processos e vai ter uma hora que Deus pede a confirmação de Deus, tá? Porque quando Deus fala para sair, ele dá o que você precisa, ele traz as pessoas certas na hora certa, vai trabalhar tudo o que precisa ser fortalecido em terapia, inclusive, para você conseguir fazer o que Deus quer que você faça. Agora, tem que pedir para Deus. Eu não posso te dizer, sai, casamento eu não falo. A não ser que tenha violência doméstica, porque aí você realmente está correndo risco de vida. Tem que ir atrás, sim, denunciar, medida protetiva e tudo mais, Maria da Penha, tudo mais. Mas tem casos que Deus fala para ficar ainda. Não sabemos o porquê. Teve alguns relatos no canal que Deus falou, não sai ainda, né? Porque provavelmente, pelo que ela deu a entender no relato, ele ia se matar. Olha só. E tem uns que são capazes de falar que vai fazer isso mesmo. E eles, para eles, estar vivo, estar morto, eles já são mortos ambulantes, vamos dizer assim, são mortos espiritualmente. É um vazio muito grande dentro deles, né? Aí tem uma outra pessoa que colocou aqui que eu gostei. Sim, ela quis me culpar, mas falei que não ia me sentir culpada, pois o que eu desconfiava no final era verdade. E que bem que alertaram de quem ela era. Olha aí. Então, quando você está forte,
O Ângelo está aqui, aluno da primeira turma. Obrigada, Ângelo. Paz do Senhor, Jesus a todos, a paz. Ok. Aqui, ó. Aqui, Deus, aqui em casa, se o cachorro ficar doente, eu sou culpada. Gente, é surreal. Deu algo errado na vida deles. Você é culpada. Eles são capazes até de falar se você fez macumba para eles, tá? Eles que fazem para você. E assim, não sou eu que estou fazendo coisa errada e as consequências estão caindo sobre mim. Você que está fazendo macumba, viu? É fácil, né? Até nisso eles vão achar um motivo. Olha, esse cachorro ficou doente, é culpa da pessoa, é tua culpa. Tudo é tua culpa. É difícil conviver mesmo aqui, é muito cansativo conviver com eles, está muito difícil. Deus é mais. Fica firme que Deus é maior. Olha aqui, o que mais? Deixa eu ver se tem mais alguém que comentou, fez alguma pergunta. Olha aqui, essa aqui é real. Fala que gosta de mim, mas some, eu fico online e não olha a minha mensagem. Depois eu fico chateada e apago, e ele vem furioso perguntando por que apaguei, que sou louca. Vivo há 3 anos e 8 meses assim. Então, aí tem que buscar ajuda, né? Não me presenteia, pois diz que não é homem dessas coisas, que isso é frescuragem. Ah, tá. Ele não é homem dessas coisas. Uhum. É frescuragem dar um presente para a namorada? É aí que tá, sabe? Ela diz assim que ela é dona do próprio negócio dela e sempre fui amada por todos ao meu redor. Não sei por que caí nessa. 3 anos e 8 meses que não me reconheço mais. Terapia. Tem alguma brecha que ele entrou. Aí tem que ver o que é para fechar, para não vir outros piores depois. Olha aqui, essa daqui falando que... Olha aqui, isso aqui já é mais sádico, né? Ser descartada por um narcisista é a sensação de morte, de tanta dor. E ele sabia das minhas dificuldades e mesmo assim teve coragem de judiar e pisar. Não tem misericórdia ali, mas aí que tá de novo. Hoje, eu falo, gente, tomou descarte? Glória a Deus, Senhor, obrigada pelo esse grande livramento na minha vida. Olha do que Deus te tirou. Agora, é lógico, toda abstinência narcisista é droga. Então, diga não às drogas. É um vício, gente. É um vício. É como se tivesse vício em heroína, cocaína, essas drogas pesadas mesmo. Não é fácil. Só que ninguém imagina um dia na vida que é possível viciar numa pessoa. Eles sabem, né? E é o que eles fazem. Mas você tratando as feridas, você estando forte, firme em Deus, não tem como você ficar sofrendo assim. Olha, oi Cris, Deus a abençoe, amém. Estou saindo de um casamento narcisista, graças a Deus e a seu canal, que encontrei todas as respostas. Te amo em Cristo, linda, Madalena, Deus te abençoe. Amo vocês em Cristo também, um fortalecendo o outro. Deus é maravilhoso, gente, não é fácil, né? Mas a gente pode. Pode falar, pastora, se tiver algo para falar de tudo que eu estou colocando aí, pode falar, viu? Quero falar, Cris, que eles falham o tempo todo e se vitimizam. Uhum. Nós não podemos falhar em absolutamente nada. Se tiver um erro, porque nós somos seres humanos, qualquer coisa pequena vira um trambolho grande, fica em imensidão de levar à tona. Olha que você fez isso, porque fez isso, e guarda, e anota, e aí aumenta. Você falou um negócio desse tamanho, você já pediu perdão, mas não adianta, vai ficar batendo na mesma tecla o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E gente, presta atenção. Deleta. Porque não vai adiantar discutir. Você Uhum. nunca vai ganhar com ele. Ele não tem razão, ele não tem verdade. Ele se fixa em nada para ir contra você. Então, você tem aí um relacionamento, você vai suportando uma falha dele, ele esquece uma coisa, esquece outra, ele não se importa com você, ele te deixa meio, te deleta, né? Não deixa, não recebe as suas mensagens, mas se você não receber a dele, você é culpada. Você é culpada. Ele não fala bom dia nem boa tarde, mas você esqueceu de falar, você não serve, sabe? Ele foi para o mercado, comprou, não trouxe o que tinha que trazer para você,
tá tudo certo. Mas se você for e não trouxer, ele é um coitado, ele é um vítima, você está massacrando ele, você o odeia. Olha o que você pensa, o que você queria. E começa a te colocar numa situação de culpa, sabe, de monstro, né? Olha o que você está fazendo comigo, olha como o vilão, você é a vilã da história. E você fala, meu Deus, eu só escorreguei, eu esqueci o negócio desse tamanho, eu me confundi. Azar teu, você se confundiu, é tudo que ele precisa é que você se confunda. Já que você não fala, você está tão pisando em ovos que você não tem opinião, você não faz mais nada, você está controlada por ele, você só faz o que ele quer, só age da forma como ele espera que você age. E a hora que você dá uma escorregadinha, um escorregãozinho, misericórdia, você então virou aí você virou o capeta, você virou, sabe, a pessoa mais difícil, você virou o terrorista, né? A palavra certa. Você está querendo acabar comigo, você não me ama, você não se importa comigo, e você fala, meu Deus, e aí você quer provar, meu Deus. Não queira provar nada, não há nada que você possa provar. Nada, nada, absolutamente nada. Descarta, descansa. Lembra para Deus quem é você. Lembra para Deus as suas atitudes, tudo que você fez, tudo que você tentou. Porque numa pequena falha, você vira o terrorista, você vira aquela que aponta o dedo, aquela que está pronto para machucar. E assim, se você. Não é que você queira fazer, mas nós somos falhos. E de repente, numa atitude, numa situação, você deixa escapar alguma coisa. Meu Deus, nem pode. Acabou. Você não vale mais nada, olha. E essa falha sua, presta atenção, ele falha todo dia 10 vezes. Pode tudo. Não é nenhum. Se falhou uma vez, é por 10 dias que ele vai ficar falando. Ele falha todo dia 10 vezes, não é nada. Mas uma falha tua, ele vai repetir por 10 dias, por 10 meses, por 10 anos. Ele vai ficar tentando o tempo todo te buscar e trazer aquilo para te culpar. E principalmente quando, na realidade, você falhou. Porque, gente, a gente não acerta o tempo todo. Nesse relacionamento, tem hora que a gente falha. Eu sei que é difícil, que a gente fica com medo, a gente fica, ai, o que eu faço, o que eu não sei, nem vive mais. Mas a hora que você falhar, ei, aí ele vem com tudo e repete. Ele é capaz de sair contando isso para todo mundo, a sua volta. Fazer é o macaco voador que fala, Cris? Ele fazer o gaslight. Ele começa, o gaslight não, mas ele começa a te deteriorar. Difamação. Ele começa a vestir a sua roupa, uma roupa que não é sua para todo mundo. E as pessoas começam, e você fica aquém, você fica meio que se sentindo culpado. Você já apanhou tanto, seu emocional está tão desgastado, você já não sabe quem você é, você não sabe quem tem razão, quem não tem. Quando tem uma culpa e você sabe que ali realmente você falhou, e ele vai pôr no jornal aquilo. Ele sai espalhando de ponto em ponto, porque ele não teve, você não teve essa. Na situação dele, ele realmente falhou em várias vezes. E tudo que você falou dele é verdade. Ponto. Quando chega a sua vez, você não falhou sempre. Você está sempre fazendo certinho, mas aí você escapou, deu um escape de uma vez, pronto, acabou. Ele vai pegar aquela informação, sair de ponto a ponto, pessoas que você gosta, pessoas que você pode se aproximar, ele vai tentar te denegrir para essa pessoa, mostrando, e você vai acabar ficando quieta, mais culpada ainda. Eles podem tudo, você não. Então, assim, eles podem te trair quantas vezes for, mas se você trair uma vez... Porque acontece, já aconteceu, já vi vários casos. Porque a pessoa, às vezes, até para se vingar, na hora, tá ali no relacionamento, não consegue sair. Algumas pessoas já falaram isso para mim em relatos. E aí, para eu me vingar, eu fui e fiquei com o amigo dele, né? E aí a pessoa depois se arrepende, lógico, porque no fim a gente acaba... Quando você faz o mesmo que eles, você acaba entrando na energia deles e você fica lá paralisada também e dá brecha para o inimigo vir brincar com a sua vida, né? Por isso que a gente tem que orar e vigiar, cuidar
para que não essas decepções que eles tentam trazer na nossa vida não nos contamine. Então, nunca olhe para o que ele ou ela tentou te ferir, te machucar. Olha para o que Deus, para o que Jesus fez através da cruz, para te libertar. Esse é o caminho e é libertador. Essa moça aqui, pastora, rapidinho, essa CL, né? Vou falar uma coisa que eu senti no coração para falar para você de Deus. Se você não é casada, contato zero, lindo, gostoso, libertador. Zero assim, ó, bem redondinho, não dá para fazer tão redondo, mas é zero. Sai fora, cuide de você, valorize. Se esse cara tá brincando com você, tá tirando sarro da sua cara, tá te torturando psicologicamente, se você sabe que você tá aqui não é por acaso, Deus te mostrou para te libertar. Então, agora não permita mais. Entenda o porquê, aonde ele está conseguindo entrar, fecha todas as portas, as brechas, em Deus, tá? E é a armadura de Deus. Outra coisa que você falando, pastora, me fez aqui, me veio à memória. É desse jeitinho. E o mais incrível é que eles acham que eles são mais do que Deus. Por exemplo, eu tive uma pessoa que eu tive um contato durante um tempo, uma entrevista, até fiz vídeos no canal, sociopata para psicopata. E ele começou a falar, porque eles têm umas coisas que eles defendem, umas causas, umas coisas que eles acham que eles são sérios, justiceiros, né? E aí eles falam e defendem aquela causa tal, não sei o quê, e começou a falar que ele tinha ódio de mendigo, que ele tinha vontade de matar todos os drogados e mendigos. Aí, porque para mim o problema que tem no mundo são por causa desses drogados. Eu falei, nossa, você acha que o problema do mundo são os drogados? E as pessoas que acham que o problema do mundo são vocês? Pessoas de mau caráter que manipulam, enganam as pessoas. Se todo mundo pensasse que nem você, então saía todo mundo metralhando vocês para acabar com o problema no mundo, né? Eu falei que interessante, você fala para o outro, a lei só funciona para o outro, mas você não se enquadra nessa turma? O erro do outro você aponta e fala e acha aquilo um absurdo. E olhar para você e ver os teus erros, não tem? Aí ele não gostou, lógico que não, né? E aí ele ficou assim, né? Tipo, eu falei, mas e você? Você fala aí com a boca cheia, dando uma lição de moral, e você faz pior. É o que fala na palavra de Deus, né? Hipócritas. Sim. Eu falo, gente, mas é uma falta de consciência moral, porque realmente eles não conseguem. Até alguém vir e falar, né? Aí eles não gostam. Porque aí vem a consciência vem meio que forçada, né? Aí, é mesmo, né? Só funciona para os outros. É como se eles fossem Deus. É como se eles tivessem esse propósito de vir para levar a gente para cair. Só que pela misericórdia de Deus, graças a Deus, a gente corre para os braços do Senhor e aí Deus nos liberta e a gente pede perdão, a gente entende que muitas vezes a gente colocou eles acima de Deus na nossa vida, sem a intenção no coração, por isso que Deus tem misericórdia, nos perdoa e nos dá uma segunda chance. Agora, não espere misericórdia dessas pessoas, porque eles nunca vão assumir o erro e achar que, poxa, eu pisei na bola, né? Caramba, essa pessoa me largou porque eu traí ela 30 vezes e eu não mudei, eu continuei desrespeitando, porque eu nunca ouvi, deixei ela falar, a opinião dela ou dele nunca me importou. Eu sempre só pensei em mim, eu sou um egoísta, eu sou um abusador, eu sou manipulador, manipuladora. Mas nunca, entende? Não espere isso de uma pessoa que não se permite olhar para si e não tem consciência moral e valores e princípios e temor a Deus acima de tudo. Então, você cai fora, porque se você não é casada, se é, pede a Deus, se não existe violência, né, doméstica, pede a Deus o que fazer, como fazer, que ele vai te mostrar. E o último comentário que eu vou pôr aqui hoje, que eu estou vendo aqui, Priscila fala assim, engraçado que o meu ex-narcisista me levou para Cristo, e isso dói tanto, saber que quem me levou a Cristo se transformou num ser totalmente diferente do começo. Eles fazem muitas vezes isso, gente, para depois tirar você de lá também, tá? Para você ter percepção de Deus. Aí eles, né, tipo assim, ele me levou e olha, me dói tanto. Então também, né, não é verdadeiro, eu não vou mais. É o que eles querem, de verdade. Agora Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer. E usa a vida dessas pessoas para nos ajudar também, fazer o bem para a gente também. Mas isso não quer dizer que a intenção dele foi realmente a tua salvação. Isso é agir de Deus, né? É bondade, é misericórdia de Deus na sua vida, é a graça de Deus sobre a sua vida, né? Não quer dizer que porque ele te levou para lá, então
ele tem que ser, ele é bom, e agora ele não é mais. Não, a intenção dele provavelmente foi alguma para tirar proveito para ele mesmo. É que a gente não sabe, né? Cada caso é um caso, mas sempre, tudo que eles fazem tem interesse por trás, sempre tem segundas, terceiras intenções. Nada através do que eles fazem é genuíno, eles manipulam 24 horas por dia. Tudo para eles é um jogo, né? Eles vivem uma realidade paralela, não vivem uma realidade. Pode falar, pastor. E é incrível, assim, que a gente toma um toque muito grande no relacionamento, da gente vai relevando tantas falhas, a gente releva, ajuda, perdoa, conversa, tá tudo certo. E quando chega a nossa vez, que a gente dá uma escorregada, coloca você na forca, e assim, pronto para puxar a corda. E assim, para tudo coopera, né, para essa moça que falou, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus usa até uma mula, se Ele quiser, né, para nos abençoar. Mas entenda uma coisa: o propósito de Deus é para você. E Deus, Ele é fiel, Ele é justo. E outra situação que eu quero deixar bem claro para todos vocês que estão nos assistindo tem um propósito. Deus não está sentado no trono dele se divertindo com o que nós estamos passando. Ele nos ama e tem um propósito maior, não é? Porque nós somos treinados muitas vezes, né? Olha, a Cris passou por situações difíceis, eu também, você também, e de repente Deus vai usar a tua vida para abençoar outras pessoas, assim como está usando a nossa, para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de que há solução, né? De esperança mesmo. Então, olha, você está na igreja, glorifica Deus por causa disso, que bom. E a hora que Deus permitiu, ele vem ou não vem, não é responsabilidade sua. Não veja isso como responsabilidade, não é sua. A responsabilidade está na mão dele de querer ou não querer, de aceitar ou não aceitar o Senhor. Né? Isso é muito sério, muito válido para você e para o seu coração. O teu relacionamento com Deus é único, é você e Deus, não tem terceira pessoa. Só tem terceira pessoa quando há o casamento, né? Que aí é um trino, um casamento trino. Mas não é só um lado que se curva a Deus, que deve ser os dois lados, senão não vai funcionar também. Então é muito interessante pensarmos nisso, que nós entramos no relacionamento e achamos, e as falhas deles a gente releva, a gente finge que não está vendo e está tudo bem até chegar a nossa vez. É. Quando nós nos colocamos, nós começamos a falhar, porque a gente tem uma hora que não dá, a gente não vai segurar a onda. Então nós viramos, né, o carrasco e eles vão colocar tudo quanto é culpa, jogar tudo. E nós ficamos, eu fiquei perdida. Eu sou culpada, misericórdia, né? Então, assim, pensa sobre isso, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Deus vai achar um benefício em tudo isso, né? Um aprendizado, um benefício a título de aprendizado para a tua vida, porque é isso que Deus faz. Ele é um Deus Pai, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que livra, e nos livra com um braço forte. E assim, nunca eles vão pedir perdão, porque eles são mais que Deus. Eles são mais que Deus. Eles se colocaram numa posição superior. E eu fico muito triste em relação a isso, sabe, Cris? Porque os demônios falam isso para eles, eles ouvem os demônios. Olha, você não sabe pedir perdão, olha, você já não tem jeito mesmo. Não confesse nada, peça perdão, você não vai se submeter a isso, você vai se submeter a ela, entendendo que está se submetendo a ela e não se submetendo a Deus. Porque, gente, quando nós pedimos perdão, nós estamos nos submetendo a Deus, e não a pessoa, mas a Deus. E quando nos submetemos a Deus, há um perdão restaurador, um perdão de conserto, né? Que está lá em 1 João 1,9, né? Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda a injustiça. E essa injustiça que o narcisista acha que vive, porque eles não gostam da forma como eles vivem, eles não são felizes, né? Essa injustiça que eles vivem, por isso eles tentam replicar isso, nos machucando, tem cura. Se confessar, tem cura. Não tem jeito, porque não tem nada errado que Deus não possa sanar. Não tem nada tão maligno que Deus não possa mudar. Né? Deus é poderoso
onisciente, onipotente, onipresente. E Deus é onipresente não só aqui e nos Estados Unidos. Ele é onipresente no seu passado, no seu presente e no seu futuro. Deus vê tudo ao mesmo tempo. Ele está vendo o que está acontecendo hoje, o que aconteceu e o que vai acontecer. Então, ele sabe, ele tem a resposta. E nós só precisamos nos achegar a Deus, não é? E ele é o Deus Papai, ele é o Deus Senhor. Mas, gente, a terapia ajuda, a cura e libertação ajuda você a entender qual é o seu destino, qual é a tua identidade, quem é você. Quando você descobrir quem é você, você descobre qual é o teu destino, você sabe para onde ir, não é? E isso é muito sério. Eu falo, todo açougueiro vai para o açougue, todo o padeiro vai para a padaria. Eu não sei o que você é, mas quando você descobrir quem você é, você vai pegar o caminho certo que Deus tem para a sua vida, para a sua história e para a sua família, para a sua casa. É isso. Sim, uma pessoa colocou aqui, a Tânia Freire, quando nós envolvemos com os seres das trevas, nossa saúde mental, física e espiritual vai tudo para baixo, é um terror. Então, eles vão tentar de tudo e é uma toxicidade que está ali todo dia, aquela coisa vai drenar tua energia, realmente vai te sugar. Eles estão em busca disso, né? São vampiros emocionais. E assim, pastora, muitos deles têm realmente um prazer no que eles fazem. Sim. Porque a mente deles está nas coisas que são das trevas. Então, eles acham bom aquilo que é ruim. Porque o inimigo está ali, né, dominando, está ali habitando. Então, nem todos são infelizes. Infelizes são, né? Porque não tem como ser feliz sem a presença de Deus. Quem já está sem Deus já está morto. São mortos espiritualmente, é como eu digo. Não tem como ter paz. Eles não têm paz. Mas muitos deles têm prazer em estar lá nas trevas e fazer o que fazem para se sentirem alguém. Infelizmente, isso acontece. Agora, quanto mais forte nós estamos em Deus, mesmo que você ainda esteja no relacionamento abusivo, gente, você chega a uma hora que você até ri. Porque eles ficam desse tamaninho aqui, ó. Eles não têm poder nenhum sobre o poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. Deus mostra o passo a passo. A pessoa tenta vir com um jogo, com uma manipulação, Deus revela. Por isso que é tão importante você estar conectado em Deus, curar tudo que tem para curar, suprir o que tem que suprir. Liberta. É só em Deus. Libertação, cura emocional, física e espiritual. E aí, eles não têm poder nenhum sobre a tua vida, sobre a tua mente. A armadura de Deus, eles não têm como chegar. Eles correm, eles fogem de você. Ok? Cris, ela que falou que tem envolvido com o reino das trevas, qualquer acordo que você faz com o reino das trevas tem que quebrar. Acabou. Uhum. Tem que anular. Toda ação, todo contato com o reino das trevas tem que ser cancelado, tem que ser anulado em nome de Jesus Cristo e pronto, você está livre. Não deve nada para ninguém, para nada. A tua situação para romper com o reino das trevas é se achegar a Deus. Não tem que mexer com nada das trevas. Se chegou a Deus, você tem um escudo invisível, espiritual sobre a sua vida. Amém? É interessante outra coisa também, que muitas pessoas falam, ele me destruiu, a narcisista me destruiu, o narcisista, eu falo, destruiu o quê? Eu não tenho esse poder todo, não. Você tá aqui, ó, Vivinha da Silva, você tá dando um poder a eles que não tem, né? Como que ele te destruiu? Não, ele tentou, ela tentou, mas não consegue, porque se você é de Deus, ele só vai tocar até onde Deus permitir. E se Deus permite, é porque é para te atrair mais perto dele, de Deus. Amém. Entende? É assim que eu vejo que funciona. Outra coisa que eu ia falar, deixa eu ver se eu lembro aqui, em relação a isso. Bom, eu anotei aqui duas passagens que, não sei se você consegue ver aí fácil, pastora, senão depois eu procuro aqui. Romanos 3, de 21 a 22, e Salmos 32, de 1 a 6. Romanos 3, Cris? 3, de 21 e 22. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É isso? E Salmos 2, de 1 a 6, que é bem forte também em relação a... Salmos 32, 1 a 6. Obrigada, pastora. Eu tinha aqui aberto, fechei, ia ler, para não ficar aqui entrando no... Salmos 32, de 1 a 6? Isso. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Louvado seja Deus. Não é? Percebe que a falta de perdão adoece você fisicamente, não é? Não só emocionalmente, não só isso porque nós somos corpo, alma e espírito. E tudo está ligado, uma coisa e a outra com Deus. Nas três partes ligadas com Deus Pai, Deus Filhos e Deus Espírito Santo. Ele é maravilhoso. Lindo texto, Cris. Sim, lindo. Tem tudo a ver com o que a gente falou, porque assim, é sobre nós, não é sobre eles. Eles são só o meio que Deus permite, por nossas escolhas também, né? Mas é para a gente, porque assim, para nós tem jeito, para eles também, mas eu digo assim, nós queremos arrumar. Então, vamos nós fazer a nossa parte. Então, se vocês que estão aqui, a pastora fala muito de alinhar, eu gosto dessa palavra, Deus quer alinhar as coisas na nossa vida, porque quando você encerra ciclos, quando você pede perdão das coisas, sem a culpa, tá? Mas assim, Deus, eu entendo que eu coloquei essa pessoa na minha vida, acima do Senhor, eu não tinha essa consciência, o Senhor sabe do meu coração, mas eu te peço perdão por isso, porque eu sei que eu fiz isso, e mesmo sem ter a consciência, mas eu fiz isso, então eu fiz isso, sabe? Um dia que veio à minha mente, eu não entendia que eu estava idolatrando, entre aspas, nunca foi assim, tipo, mas assim, eu estava colocando, qualquer coisa que você coloque acima de Deus na sua vida é uma idolatria. E aí o Senhor me perdoa. Então, se tem algo que você fez que perante Deus, mesmo que exista algo que justifique, né? Mas perante Deus, você sabe que não agradou a Deus, talvez você tenha traído, mesmo sendo um narcisista que te traiu milhões de vezes, mas você ainda não pediu perdão a Deus. Pede perdão a Deus. Deus, eu pequei contra ti, porque eu perante ti, é entre eu e o Senhor. Não importa o que ele fez comigo ou não vou justificar pelo erro dele fazer igual ele faz, né? Ou ela. Mas perante eu entendi que isso não é algo que agrada ao Senhor, e eu quero estar liberta diante do Senhor, me peço perdão por isso. Deus, eu desejei o mal, Deus me perdoa, porque não é isso que eu quero, o Senhor é amor, então amor habita em mim. Enfim, seja lá o que for, para alinhar essas coisas, para se materializar as bênçãos do Senhor no mundo físico, para você viver a vida abundante de Deus aqui, porque o que o inimigo quer fazer? Por isso que eu falo que essa live é tão importante e libertadora, porque o inimigo, ele vem e faz essas coisas, e você pensa, ele tentou fazer isso, aquilo, mas tem muito mais do que só isso no mundo espiritual, que é causar dores, decepções, para você nunca mais conseguir acreditar no amor, você nunca mais conseguir se envolver com uma pessoa de verdade, você nunca mais conseguir confiar, e como eu posso dizer, prudentes como as serpentes, sim, mas eles querem que você tenha uma dor, uma decepção, uma ferida que não cure e impeça você de seguir e de viver o propósito de Deus maior para a sua vida. Então, aí, quando a gente vai para Deus, para a fonte da vida, que aí lá a gente resolve tudo, cura todas as carências, todos os traumas, tudo, tudo, tudo. E aí você está completa, ou completo em Deus. Quando vier alguém para a tua vida, se essa pessoa estiver completa, você vai sentir, vai testificar em espírito que vem de Deus. Porque agora você tem o discernimento.
Se não é de Deus, você vai sentir também, vai ver nas atitudes da pessoa e até no que fala, porque quando a pessoa fala e não sente, Deus mostra pra gente. E aí você já nem permite que essa pessoa entre na sua vida de uma forma mais profunda. E aí você simplesmente sai em paz, sem culpa, sem sentimento de culpa. Não, isso é a vontade de Deus para minha vida, eu estou fazendo o que é o melhor e é o que Deus quer e tá tudo bem. Não estou prejudicando ninguém, não estou desejando mal a ninguém, eu estou simplesmente me guardando, protegendo minha mente e meu coração, porque é assim que Deus nos ensina. Amém. E aprender com os nossos erros, não é? E a perdoar com eles, né? A perdoar nós mesmos. Porque às vezes nós não conseguimos nos perdoar. Gente, isso é muito sério. Você deve se perdoar. Você não pode andar encurvada achando que você é culpada. Deus já te perdoou. Porque ele é fiel e você não acredita no perdão de Deus. Se alinhe, né? Eu vou falar de novo do alinhamento. Se alinhe na direção de Deus e entenda. Veja você como Deus te vê. Troque os seus olhos. Pegue um óculos que vem dos céus, o óculos celestial, para você se olhar no espelho, para você saber quem você é, para você entender como Deus te vê, não como você se vê, mas como Deus a vê, como Deus olha para você, como Deus te enxerga. E olha, pega o perdão para que você possa crescer e evoluir. Entra e entenda que o perdão não tem nada que tenha feito maior do que o sacrifício de Cristo na cruz pela sua vida, pelo seu pecado. Não importa o que, se traição, se não traição, não há nada que Deus não possa te perdoar. Não há nada. E que você também se perdoe para saber que você merece dar a chance de ter algo novo, dar a chance de realizar. Presta atenção, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele rouba os nossos sonhos. Eles roubam a nossa vontade de viver, a nossa vontade de dar certo. E o perdão de Deus ativa a nossa vontade de viver e ativa a nossa vontade de dar certo. Então, o perdão de Deus está liberado para você. O seu perdão está liberado para você crescer, para você atingir, para você evoluir, para você atingir mesmo o alvo que o Senhor, o propósito que o Senhor tem quando Ele te criou, quando Ele te formou, e é por isso que você está aqui nos assistindo. Amém. Deus abençoe. Olha, essa moça aí, CL, hoje eu sei que foi um dia especial para você que Deus preparou, então entenda isso, né? Espiritualmente falando, eu senti no coração aqui, eu creio que Deus está te libertando hoje desse abuso, viu? E ela colocou aqui, ó, verdade, Cris, ele diz bem isso, que nenhum homem vai me querer, só ele que me atura. E vou orar a Deus dessa maneira, Cris, obrigada, eu que agradeço. Mas olha, você pensa aí, tenha certeza, nenhum homem vai te querer, você não precisa que nenhum homem te queira. É lógico que vai, porque você é linda, preciosa do Senhor, mas o mais importante é que eles vêm para tentar dar o sentimento e ativar gatilhos de rejeição, de abandono, né? Coisas que eles sabem que provavelmente você já teve na tua infância, na tua criação. Todos nós passamos por algum tipo de rejeição, mas o dono do mundo, o dono de tudo, né? Do mundo, não, de tudo, o Criador, o Todo-Poderoso, ele te escolheu, ele nos escolheu. Então, nós somos mais do que amadas, amados, escolhidos, escolhidas pelo Senhor. Então, você não precisa de mais nada na sua vida. Pode vir quem for tentar te rejeitar. Que importa a rejeição do homem, se eu sou aceita e amada, escolhida do dono de tudo, né? Veja como é importante a nossa identidade espiritual, saber quem nós somos em Cristo Jesus. Somos filhas, filhos de Deus. E isso nos liberta por completo de toda a intenção do mal de causar dor no nosso coração, e impedir a gente de seguir e viver o propósito de Deus. Porque se você não sabe quem você é e você não acredita no poder de Deus que age através da sua vida, você não vai fazer nada. E é isso que o inimigo quer. Porque aí você não está aí com o canal falando de Deus, você não está na tua igreja falando de Deus, do amor dele, falando sobre o transtorno, inclusive, levando essa conscientização. Você não vai acreditar que tem esse propósito maior de Deus na tua vida. Não sei qual que é. Pode ser que seja um canal, pode ser que seja nas redes sociais, pode ser que seja no teu trabalho, na igreja. Mas, de alguma forma, se você está aqui, Deus te revelou,
não foi só para te libertar, tá? Porque ele te mostra, te revela. Aí você passa pelo processo. Nesse processo, Deus mostra o propósito maior e você começa a viver. E é sempre ajudar outras pessoas e testificar, né? Testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, é testemunho e vai gerar frutos, né? Para a honra e glória de Deus. Gente, muito obrigada, pastora, muito obrigada. Foi bênção mais uma vez aqui. Muito obrigada mesmo por esse momento. E vamos encerrar fazendo uma oração? Eu começo, você conclui, pastora? Vamos lá? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento aqui, por esse momento único que o Senhor preparou, trazendo a minha vida aqui, a vida da pastora que o Senhor escolheu, para podermos ser usadas como tua boca, Senhor, para falar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração para falar. Que essa palavra de hoje, que tudo que foi dito aqui, que toque corações, que leve cura, libertação, Pai, para testemunho, para a tua honra e tua glória, Senhor, que vidas sejam libertas, curadas, para sempre, Senhor, que nenhuma culpa prevaleça, que caia por terra todo engano, toda a seta do inimigo na vida de todos que estão aqui, daqueles que viram assistir. Pai, guarde nossa vida, guarde nossa casa, nossa saúde física, emocional, espiritual, nossa mente, nosso coração, e que nós possamos somente receber para a nossa vida aquilo que vem de Ti, o que o Senhor diz e pensa sobre nós, e nada mais além disso. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento, mais uma vez aqui, falando do teu amor, da tua paz, que excede todo entendimento, Pai. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, nossos animaizinhos, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço essas coisas e te agradeço. Amém. Amém, amém. Nem precisamos falar, Cris, só que, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos vê-lo como Deus Pai, Deus provedor, Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, Deus que tem preparado para nós, para a nossa batalha, as armaduras de Deus, o capacete da salvação, o Deus que nos criou e nos formou para glorificar o seu nome. Pai amado, abra os nossos olhos e não permita que haja na nossa vida nenhuma base para Satanás tomar posição segura contra nós. E toda ação que foi criada do reino das trevas sobre a nossa vida seja anulada, Senhor. E como disse a Cris, que as tuas bênçãos alcancem as nossas casas, nossas famílias, as nossas vidas. Muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio, por essa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Cris. Amém, amém. Que lindo, gente. Deus abençoe. Beijos no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigada, de verdade, mais uma vez. Estou muito feliz. Deus é lindo. Amém. Tchauzinho. Tchau, Deus abençoe.